Oi, gente, tudo bem? Olá! Daí, Shiba? Olha, estamos gravando Tudo bom? de pé hoje, ó. Estamos aqui legal. em outro enquadramento hoje, né? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Terça-feira. A gente presenteou o pessoal semana passada com dois vídeos, né? Então, assim, um que estava previsto, né, Shiba, que era os 5 anos aí 5 anos do papado do Francisco. E um que não estava previsto, que foi a morte do Stephen Hawking, mas que a gente aproveitou aí para rememorar a vida dele, na verdade, né? O que ele trouxe em vida e como ele popularizou a ciência. Aí a galera comentou com a gente bastante e tal, enquanto você localiza aí os comentários para conversar com a gente. A galera aqui, ó, super participando. Isso. A Neila Gregório sempre, né? Neila. Beijo. Valeu, sempre aqui Deixa eu falando lembrar, com a gente. Neila, obrigado. tudo vermelho, então homenagem hoje, que eu acho que você é colorada. Você me criticou um dia porque eu sou gremista, né? Neila, olha só. Aí teve alguém que me xingou, não me xingou, só disse, pô, professora, que isso, Juventus? Real Madrid rumo à 13ª. Falei, nada, tem cruzamento direto agora, Juventus e Real Madrid vai dar 2-0. 2-0 Higuaín de bala. E você disse que vai Cristiano dar 2-0. Ronaldo, 2 do Cristiano Ronaldo. Nada, eu não gosto do Cristiano Ronaldo, mas o cara enche o saco. Eu gosto dele, mas... ele é óbvio demais. Não, mas ele é um cara faz muito... feroz. Eu queria que ele jogasse no Grêmio, sabia? Queria no Paraná Clube também. Já estamos negociando isso aí. Ó, a Paleo também falando com a gente aqui, pedindo alguns temas sobre a situação na Síria e na Venezuela, os refugiados. A gente já falou disso, mas a gente volta. Mas olha esse só, assunto é inesgotável. Migrações e, né, e é processo do de movimento de população, a gente está sempre falando e trazendo outros exemplos porque vale a pena, né? Também ela pede pra gente falar do caso Marielle. Vai ter? Calma. Vai ter. Calma. Vamos lá. Né? O Fantástico do domingo, diz aqui a Andressa, falou sobre o cientista o Stephen Hawking. Vem, cara, passou no Fantástico, é porque o cara era pop mesmo. Não né? é? E é muito legal vocês comentando e vendo que isso tá na imprensa e tá aqui também, certo? Obrigado, a Nicole agradece aqui a gente, valeu Nicole, brigadão. E a Amy falando que o vídeo tá excelente, falando do Stephen Hawking também, obrigado. Beijo, galera. Beijo. Pra quem comenta, pra quem assiste, compartilha, pra quem fica meio envergonhado ainda, pessoal, vai lá, ó, comenta conosco, conversa, pede seu tema, a gente tá sempre atendendo aqui, porque a nossa ideia, né, Chibata, a gente sempre reitera, ó, é arrumar a notícia de maneira que ela vire intertexto, reflexão, cidadania, comportamento, tudo aquilo que a gente possa melhorar aí no nosso dia a dia e na nossa escrita. Por que não? Não é verdade? Então, hoje que temos temão daqueles assim grandão. Que é grandão, que é repercutido, que é bastante reiterado, na verdade, né? Vamos falar de água, Chibata. E por que vamos falar de água? Assim, 2 pontos cruciais. Semana em que se comemora, se rememora aí o Dia Mundial da Água. E durante essa semana, o que aconteceu? A gente teve o fórum, né, sobre a água em Brasília. Olha certo? Lá. Né, vários países participando, autoridades e uma visão global, uma preocupação global com a água, porque né, a gente estava comentando que a água a gente não tem fronteira, né, ela vai passando por debaixo da terra, então ela, né, se a gente contaminar a água aqui, ela passa, o rio não sabe que tem uma fronteira ali que ele não pode passar, a água vai indo, então é uma preocupação geral de todo mundo e por isso um tema super importante. Primeiro porque a água é super importante, né, gente? Você sabe que né, sem água não tem muita coisa agora, nesse mundo, né? Tem a ver com água. Tudo. Né? Inclusive você nos vendo aí, teve um processo todo de uso de água para que os equipamentos, para que a tecnologia fosse possível, fosse viável, teve água envolvida. Comenta o fórum. Vamos lá? Vamos. Então, olha só. Fórum, gente, por que o que é? Vamos sistematizar isso aí. Desde 97 existe o Fórum Mundial da Água. A primeira vez que ele se realizou foi em Marrakech, que é a cidade sede, olha algumas curiosidades, né? É a cidade sede desses 21 anos com menos índice pluviométrico, ou seja, com menos disponibilidade de água, menos chuva, né? Brasília, ainda que a gente esteja acostumado a saber de clima seco em Brasília, racionamento de água e tal, é a cidade sede nesses 21 anos com maior índice de pluviosidade. E o que é legal também entender, uma curiosidade, o que estava acontecendo? Em plena realização do Fórum Mundial, houve uma parada aí de racionamento que já estava acontecendo há quase um mês em Brasília. Então veja, apesar de ser uma cidade em que há essa intermitência entre disponibilidade de água e não, né, é a cidade com maior índice de pluviométrico que já sediou o Fórum Mundial da Água. Estamos em março, né? Como diz o Tom Jobim, águas de março fechando o verão. Chove a beça. Mas eu achei legal essa escolha da sede, porque qual interesse, quem tem mais interesse na água? Quem tem pouca água. Exatamente. Né? Então, eu estava comentando com aquilo,
interessante falar para quem está ouvindo a gente, que se você está aí tranquilo, vendo, né, ouvindo essa aula, escutando essa aula, assistindo essa aula, provavelmente você não tem problema com água, porque chega a internet para você e você deve ter uma torneira lá que abre. Você chega a internet, chega. Você fala assim, pô, não é chovendo molhado, né? Desculpa o trocadilho chato aqui, né? Mas não é chovendo molhado você falar de água. Não, gente, né? Porque se a água parece não ser um problema pra gente, é um problema no mundo. Né? Então você só entenderia esse problema como sendo um problema concreto se lhe faltasse água, e provavelmente isso não acontece com você que está assistindo aí do seu smartphone ou do seu computador tranquilamente. Enfim, né? Então é interessante, a escolha das sedes são lugares que chove pouco. Sim, porque eles têm mais interesse nesse assunto. É um lugar onde a água é mais rara, então é um problema. E sendo um problema, a gente tem que discutir as soluções. Achei muito legal isso. Né? Ou lugares que têm uma disponibilidade de água, mas que precisam cuidar muito para oferecer como política global. Por exemplo, o Brasil. O Brasil tem uma disponibilidade de água muito grande, né? Mas também tem uma cultura de desperdício. São expressões muito legais, pessoal, da gente saber lidar quando está escrevendo ou discutindo sobre esse tema. Cultura do desperdício, aprender com a cultura da escassez, né? E essa coisa de ter políticas globais para melhorar ou para diminuir, para minimizar, para dirimir problemas locais. Né? E aí vem todo o investimento em tecnologia, né? Em cima da água, infraestrutura, tudo isso. Porque pensa assim, Shiba, ó, problemas locais, o que a gente quer dizer com isso, né, pessoal? É que cada lugar que tem falta d'água tem tipos de ação diferentes que podem vir de políticas globais, de tratados, de cartas, como essa Carta de Brasília, que ficou sendo o fechamento, o documento do fechamento do fórum, mas que são ações executáveis com a realidade local. Por exemplo, lugares que podem dessalinizar água. Vamos supor, aqui em Curitiba. Curitiba não seria um lugar apropriado para a gente dessalinizar água, porque ele não é um lugar litorâneo, né? Não é uma cidade litorânea, embora seja próximo. Agora, há cidades, há infraestrutura no mundo que já fazem isso, que trabalham muito bem com dessalinização, porque tá aí, né? O mar tá chegando na costa dessas cidades, tá aí, né? Ou essas cidades são construídas na costa do mar. E o que acontece em outros lugares, a política de uso, gente, de água de reuso tem sido muito evidente, se tornou algo muito importante. Então, também é uma questão de hábito, de criação de cultura de uso da água e de aprendizado com a cultura da escassez. Então, é uma discussão importante. De 7 bilhões de habitantes na Terra, um pouquinho mais de 7 bilhões, nós temos pouco mais de 1 bilhão, segundo a ONU, que padece com falta d'água, algum tipo de falta d'água por ano. É muita gente. Um exemplo legal dessas políticas públicas que a gente pode ver concretamente é, por exemplo, a exigência para novas construções, principalmente nos grandes centros urbanos. Você tem que construir um prédio já com captação de água da chuva para usar nos jardins. Você pode dizer, não, mas o prédio está querendo não gastar dinheiro com água. Não, não é só isso. É uma exigência, né? É uma exigência legal para que você construa. Então, se quer construir um prédio, tudo bem, quantos andares? Tá tanto. Você vai ter que ter uma captação gigante lá no teu telhado e vai ter que captar toda essa água para não gastar em jardim, para lavar as calçadas e mesmo prédios residenciais. Então você está aliando a questão econômica, que não é gastar, que hoje não é só gastar água, né? Você gasta água e gasta o esgoto. Você paga 2 vezes, sim, né? Para limpar e reaproveitar essa água. São 2 taxas, certo? E a outra é as construções mais novas já saem com essa exigência. Isso vem lá de cima, gente, né? Então o mundo decidiu, gente, vamos melhorar as construções para que elas possam, pelo menos essa água que vai ter que lavar a calçadinha ali, ela já não precisar ter uma água, né, nova, que poderia ser feita, ser usada para alimentação, então, por exemplo. Pega a água da chuva e faz isso, né? Então essa é a ideia dessa repercussão na nossa vida, né? Então tá lá no seu prédio, tá na sua construção, no seu escritório, né? Atinge diretamente, né? Uma política pública e uma ação local atinge diretamente as pessoas, isso é importante refletir. E tem 2 intertextos pra gente citar pro pessoal, né, Shiba? Bem a gente conversava preparando o programa aqui, pessoal, para ter uma ideia assim, poxa, além de discutir os números, as evidências, as situações locais, o tema concreto, a ficção sempre nos brinda com intertextos interessantes. Né? Eu tenho um conto do Ítalo Calvino, acho que vocês já me ouviram falar dele, é um italiano. A gente tem um carinho muito importante pelo Ítalo também, né? Ele é genial, né? E ele faz um conto chamado O Chamado da Água, que está num livro chamado
Um General na Biblioteca. Um General Fantástico, na Biblioteca, certo? Esse livro. Vai ficar linkado para você. Vai ficar linkado para vocês aqui. E ele começa o conto assim. Escuta aí e daqui a pouco a gente reflete sobre isso aqui. Ó. O chamado da água. Estico o braço para o chuveiro, ponho a mão na torneira e mexo lentamente, fazendo girar para a esquerda. Acabo de acordar. Ainda sinto os olhos cheios de sono. Mas estou perfeitamente consciente de que o gesto que faço para inaugurar meu dia é um ato decisivo e solene, que me põe em contato ao mesmo tempo com a cultura e a natureza, com milênios de civilização humana e com o trabalho das eras geológicas que moldaram o planeta. Gente, vamos lá. Se você não entendeu, ele está fazendo o seguinte. Ele está num hotel, né? Deixa eu contar para vocês. E ele vai tomar um banho. E ele bota a mão na torneira e ali ele tem um estalo, assim, tipo, pum. O que é essa água que cai? O que é essa água que cai agora, que sai desses furinhos aqui, desse chuveiro? E aí, isso coloca ele em contato. Ele fala ali com a cultura, né? Com a natureza e com milênios de civilização. E essa é a ideia que eu queria que vocês tivessem sobre a água. Por isso que a gente fala, né? Parece uma coisa meio viajando, mas não é. Né? Quando a gente faz esse ato de usar, né, a água da torneira, da descarga, a gente está em contato justamente com o que ele está falando. Milênios, né, de anos de tecnologia, infraestrutura, aquedutos, processo civilizatório. Porque se a gente pensar lá, né, o exemplo mais banalzinho, assim, aquele que todo mundo aprende na escola, sobre o Nilo e os egípcios, e a agricultura egípcia, né? Canalizar o Nilo para que a água venha mais perto, tal, que a gente... Você vai em cidadezinha, sempre a cidadezinha começa onde? Perto do ladinho rio, do rio. Né? Por quê? Porque a gente precisa de água, certo? Aí a gente pensa, né, o ser humano e seu esforço, né, civilizatório. Vamos levar essa água para mais longe. A cidade vai crescendo. Vamos levar para dentro. Vamos fazer os aquedutos e vai. E você nasce no século 20, 21 e você faz o quê? Abre a torneira. Tanto que os grandes feitos dos imperadores, né, Shibata, nas grandes civilizações antigas, era justamente ter aqueduto, ter justamente um lugar que tivesse esse reservatório para o uso, para tudo isso. Não é genial essa ideia, gente? É ótimo. Comenta aí, vê se não é genial. É. Eu acho demais quando um cara começa um conto assim. Né? Eu faço isso aqui e isso me lembra tudo aquilo. Processo civilizatório. É mesmo. Muito legal, né? Demais, Cultura demais. da água. E tem um outro intertexto bacana, pessoal, que tem a ver com realidade, com problemas, mas também com projeção. Né? Ele está projetando aí como é que a gente pode lidar com a escassez ou com a providência de água. É o presidente da FAO, que é o braço da ONU que cuida, cuja sede é em Roma, que cuida de alimentação e, por conseguinte, de água no mundo, né, gente? E o presidente é brasileiro. Então tem um encarte muito bacana que está circulando aí nos periódicos, por conta do Fórum Mundial da Água em Brasília, em que ele projeta essa relação ser humano com a água para os próximos 20, 30, 50 anos. Tá linkado aí para você também. Informação atual com intertexto real e ficcional. É assim que é a nossa atualidade, né, Shiba? Isso aí. Isso aí? Galera, espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês. Até a semana que vem. Até semana que vem. Tchau. Conversa com a gente.